ensinamentos de Jesus, e nós deveremos, no dia de hoje, nós vamos retomar a partir do último documento que nós lemos na nossa última reunião, antes de entrarmos no recesso de final de ano, porque é um documento que gerou sentimentos complicados, porque nós temos muitas pessoas apaixonadas pela Virgem Maria, e com razão, tem que ser assim mesmo. E algumas delas, alguns de nós não entendemos a atitude de Jesus naquele momento. Nessa fase da vida de Jesus que nós estamos estudando, ele já havia iniciado a sua vida pública, já havia constituído o grupo de apóstolos. Ele, junto com os apóstolos, já haviam trabalhado em diferentes regiões, em diferentes cidades, sempre sob um treinamento intensivo dado por Jesus a todos os seus apóstolos e discípulos, que incluíam também as mulheres apóstolas também, como Jesus fez questão de que as mulheres participassem do processo com ele. Então, nós estamos numa fase já onde Jesus já era objeto de atenção do Sinédrio, lá de Jerusalém, e inclusive das autoridades romanas, judaicas, Herodes, e tudo isso daí. Estamos vivenciando um momento em que Herodes determinou que Jesus fosse preso, deu o direito ao Sinédrio, os sacerdotes do Sinédrio, de prender a Jesus, se eles assim pudessem. Nessa época, Jesus já havia sido barrado nas sinagogas, onde ele costumava algumas vezes pregar nos sermões das sinagogas, e por uma determinação do Sinédrio, uma determinação arbitrária, Jesus havia sido proibido de pregar em qualquer sinagoga. Isso era uma medida arbitrária, porque, na verdade, o Sinédrio não tinha autoridade para administrar nada nas sinagogas. Cada uma delas era autônoma e podia funcionar da maneira como quisesse. Então, houve até alguns problemas com uma das sinagogas que não, se recusava a atender o pedido, mas que, no fim, ficou nisso mesmo. Jesus já não podia pregar nas sinagogas. E, nesse momento, eles estavam, então, lá em Cafarnaum, na casa de Zebedeu, sempre lembrando que Zebedeu era o construtor de barcos com quem Jesus trabalhou muitos anos, e os filhos de Zebedeu, dois deles, eram apóstolos de Jesus, que era Tiago e João. E um deles, que era Davi, era um mensageiro, fazia o papel da internet e do Jornal Nacional e outros jornais para manter todo mundo atualizado sobre o que estava acontecendo em Jerusalém, com Herodes, com o movimento de Jesus e todas essas coisas. Então, era assim um momento bastante crítico da vida de Jesus, onde ele ali estava precisando se retirar, se afastar e proteger também aos seus discípulos e apóstolos, e assim, digamos, batendo em retirada, né? Para poder ludibriar aqueles que queriam apanhá-lo.
Ele estava nesse dia fazendo um discurso na casa de Zebedeu para todos os seus seguidores, apóstolos e discípulos, incentivando-os a não desistirem do reino do céu e todo esse negócio. E como estou fazendo aqui uma historinha para a gente ver o que antecedeu esse fato. Então, como já era notória e pública a perseguição a Jesus, tendo sido inclusive Maria e a família dela visitada por gente do Sinédrio, que aconselhou a Maria que falasse com Jesus para que ele se entregasse e parasse a campanha de pregação dele e todo aquele negócio. Então, Maria, nessa oportunidade, junto com outros membros da família, decidiu ir procurar Jesus. Ela estava morando também em Cafarnaum, numa casa que Jesus havia comprado para ela e membros da sua família. E ela resolveu ir visitar Zebedeu para se encontrar com Jesus, com afã, com o desejo de demovê-lo dos seus propósitos de divulgar o reino do céu. Então, foi bastante, foi um momento bastante crítico, que a gente tem que se lembrar que Maria sempre teve a expectativa de que Jesus, assim como havia sido anunciado por Gabriel, se fosse um filho do destino. E ela entendia que filho do destino era aquele que estava pregado no Antigo Testamento como o Salvador de Israel, que ia libertar os judeus do jugo romano, e, e esse seria um sucessor do trono de Davi, que assumiria então o governo de Israel com todo o poder e glória. Enfim, essa era a expectativa que sempre foi alimentada na mente de Maria, né? Ela nunca compreendeu a missão de Jesus, que, a propósito, a gente tem que se lembrar que Jesus é o Micael. Micael, o criador do nosso universo local, e que esteve aqui entre nós para cumprir a sua sétima auto-outorga, com um propósito muito específico, que era justamente o de desenvolver no coração dos homens a ideia do reino dos céus. Coisa que, claro, foi para ele sempre uma dificuldade muito grande para fazer com que, inclusive, os apóstolos entendessem o que era o significado do reino dos céus. Então, Jesus veio com essa missão e, para cumprir essa missão, ele havia assumido o compromisso pessoal dele, por vontade própria, de, enquanto estivesse entre nós, sempre cumprir a vontade do nosso Pai, sempre cumprir a vontade de seu Pai, fosse ela qual fosse. Então, Jesus nunca se desviou desse caminho. O tempo todo, desde sua infância até o momento em que ele nos deixou em Pentecostes, deixando-nos o legado do Espírito da Verdade, ele sempre procurou seguir esse desejo, essa vontade do seu Pai no céu. Então, a missão para toda a humanidade, e não só para a humanidade terrena, porque temos que lembrar que Urântia, o nosso planeta Terra,
que é chamado de Urântia, é apenas um dos trilhões de planetas que existem no mundo. E no universo local de Nébado, nós temos 10 milhões, segundo o livro de Urântia, 10 milhões de mundos habitados, e dos quais Jesus é o Criador. Então, essa outorga de Jesus aqui entre nós, difundindo o reino dos céus, revelando o nosso Pai, um ser de amor para todos nós, era uma missão não só para os habitantes de Urântia, para todos nós, mas uma missão para todos os seres que habitam os planetas por ele criados, 10 milhões de planetas habitados. Então, todo o universo local estava acompanhando essa missão de Jesus aqui na Terra. Então, nós não podemos nunca nos esquecer dessa missão de Jesus e da necessidade que ele tinha de cumprir até o final essa missão sem se deixar desviar por qualquer outra coisa. Era o caminho de retidão de Jesus. Essa retidão pautada pela fé que ele tinha no nosso Pai. Então, pela certeza da comunhão com o Pai, da presença do Pai o tempo todo com ele, do desejo de cumprir a vontade do Pai e alcançar o Pai na eternidade e levar todos nós, filhos de Jesus e do Pai, até o paraíso para encontrarmos com o nosso Pai e alcançarmos a perfeição dele. Esse propósito do nosso Micael não pode ser nunca esquecido. É uma missão grande demais, né? Uma missão que, por mais que a gente tente imaginar a importância dela para o universo local, para o reino de Deus, para a construção do Supremo, a gente, por mais que faça força, nossa imaginação vai ficar ainda longe de alcançar a grandeza de propósito dessa missão. Também não podemos nos esquecer que Jesus nasceu entre nós como um homem mortal do reino, filho de Maria e de José. E Maria foi, então, anunciada a ela por Gabriel da vinda de Jesus. Quando esse comunicado foi feito, Maria já estava com 1 dia de gravidez. Os reveladores nos contam que é o nascimento de Jesus, a geração de Jesus, o corpo físico de Jesus, do bebê Jesus, foi produzido exatamente como todos os bebês deste mundo foram produzidos, ou seja, resultado do acasalamento de uma mãe e de um pai, de um casal. Nós também aprendemos lá atrás que o corpo de Jesus era um corpo humano, mas Jesus trouxe com ele a personalidade, que é a identidade dele, de Micael. Então, a personalidade dele, estando entre nós, foi incorporada nesse corpo, ou esse corpo passou a ser administrado por essa personalidade, que é a personalidade de Micael. Toda personalidade tem uma identidade, que é a sua mente. Então, eu entendo que a mente do nosso Criador, do nosso Micael, acompanhou essa personalidade. Isso justifica os primeiros anos de vida de Jesus enquanto criança entre nós,
porque apesar dele ter a personalidade de Micael e a mente de Micael, nós temos que lembrar que essa mente estava habituada a trabalhar numa mente espiritual. E essa mente, então, passou a operar numa mente material, nesse cérebro material que nós temos, extremamente limitado. Então, é compreensível que tenha levado um tempo para essa mente se ajustar às limitações do nosso cérebro. Então, a gente tem que se lembrar: Jesus nasceu entre nós como uma criança qualquer, recebeu o seu ajustador do pensamento mais ou menos na mesma época que todos as crianças deste mundo recebem, e, e se desenvolveu no seio de uma família muito grande. Jesus tinha 8 irmãos, e todos eles eram nascidos depois de Jesus. Com a morte do pai de Jesus, José, Jesus assumiu a sua casa, passou a cuidar de sua mãe, de seus irmãos, e se dedicou de corpo e alma a isso, até que ele teve a certeza de que a família estava, então, estruturada e que poderia sobreviver sem a presença física dele e sem a ajuda que ele tinha sempre dado. Apesar de que Jesus nunca deixou, mesmo depois de ter saído de casa, nunca deixou de prover recursos financeiros para sua mãe e sua família. Então, Jesus teve essa preocupação e, com isso, ele acabou vivendo a experiência de ser pai. Ele não era o pai biológico dos seus irmãos, mas seus irmãos eram todos como filhos adotivos dele, e ele viveu essa experiência de pai, cuidando de cada um deles. Então, quando Jesus deixou a sua casa, já devidamente amparada e preparada, ele disse que ia cuidar dos assuntos do pai dele, de fazer aquilo que ele havia se proposto a fazer quando de sua vinda para cá, e que ele tinha mantido em suspenso até então, para cuidar de sua família. Uma vez que a família estava cuidada, ele falou: bom, é chegada a minha hora. E foi, então, cumprir a missão dele. Então, esse é mais ou menos as circunstâncias que envolvem esse documento que nós vamos ver, né? Para Jesus, é sempre importante a gente lembrar que Jesus ele esteve conosco como um homem até o momento de iniciada a sua campanha pública. Quando a gente fala como um homem, o que nós estamos dizendo é que ele não tinha, até o momento em que iniciou a sua campanha pública, ele não tinha consciência absoluta de quem ele era. Então, lembre-se, ele tinha a personalidade de Micael, Deus Criador, e a mente desse Micael, operando num corpo com todas as limitações desse corpo, como nós mesmos temos. Então, levou um tempo até que Jesus conseguisse gradualmente lembrar-se de quem ele era e de tudo que ele tinha vindo fazer aqui, né? Então, a sua atuação como um homem simples, normal do reino entre nós, foi até o momento em que ele, então, decidiu que tinha que começar a vida pública dele. A partir desse momento, embora, isso é importante, a partir desse momento, embora ele continuasse num corpo humano, que era o corpo de Jesus,
ele passou a atuar o tempo todo como Deus. Então, ele não mais atuou como um homem normal do reino a partir desse momento. A partir desse momento, ele tinha plena consciência de quem ele era, do que ele tinha vindo fazer aqui, de qual era a missão dele, e ele então sabia de todos os poderes e todas as capacidades e todas as responsabilidades que pesavam sobre os ombros dele. Então, nesse momento que aconteceu esse episódio, onde já estava determinada a perseguição a Jesus, nós estamos vivendo esse momento, onde ele, então, com plena consciência de quem ele era, o que estava fazendo aqui, atuando como Deus, como um guia para todos os homens, para toda a humanidade, fazendo um discurso de despedida dos seus amigos ali na casa do Zebedeu, em Cafarnaum, recebeu a visita da família dele lá no meio da multidão. E é isso é o documento que nós vamos reler hoje. Então, não sei se alguém quer fazer alguma observação, algum comentário, tem alguma dúvida. Senão, eu vou postar o documento aqui na tela e eu peço que um voluntário, por favor, nos ajude a ler esse documento. Nós vamos ler parágrafo por parágrafo, com todo o cuidado possível, porque eu sei que esse documento provocou sentimentos confusos em muitos de nós, né? Então a gente vai devagarinho aqui para poder entender o que aconteceu. Quem é que vai nos ajudar com essa leitura? Posso ler? Boa, Maria, muito obrigado. Chega a família de Jesus. Aproximadamente às 8 horas, nesse domingo de manhã, 5 membros da família terrena de Jesus ali chegaram, respondendo à chamada urgente da cunhada de Judá. Apenas um membro de toda a sua família na carne, Ruth, acreditava de coração e continuamente na divindade da missão de Jesus na terra. Judá e Tiago, e mesmo José, ainda mantinham grande parte da sua fé em Jesus, mas haviam permitido que o orgulho interferisse sobre o melhor do seu julgamento e sobre as suas inclinações espirituais reais. Maria estava, do mesmo modo, dividida entre o amor e o medo, entre o amor de mãe e o orgulho de família. Embora ela estivesse atormentada pelas dúvidas, nunca pôde esquecer inteiramente a visita de Gabriel antes de Jesus nascer. Os fariseus haviam envidado esforços para persuadir Maria de que Jesus estava demente, fora de si. Eles incitaram-na a ir com os seus filhos tentar dissuadi-lo de fazer esforços maiores no ensinamento público. Eles asseguraram a Maria que logo a saúde de Jesus não resistiria e que apenas a desonra e a desgraça viriam sobre toda a família, em consequência de permitir que ele continuasse. E assim, quando chegou a notícia da cunhada de Judá, todos os cinco partiram imediatamente para a casa de Zebedeu, tendo estado juntos na casa de Maria, onde encontraram-se com os fariseus na noite anterior. Eles haviam conversado com os líderes de Jerusalém até alta noite, e todos estavam mais ou menos convencidos de que Jesus estava agindo estranhamente, que ele vinha agindo assim desde algum tempo. Embora Ruth não pudesse explicar toda a conduta dele, ela insistia em afirmar que ele havia sempre tratado a sua família com equanimidade e se recusava a concordar com o plano de tentar dissuadi-lo de continuar com a sua obra. Obrigado, Maria. Vamos fazer uma pausa aqui, então,
para avaliar esse primeiro parágrafo, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse parágrafo? Muito bem, eu vou. Sim, Aéreo, diga lá. Boa noite a todos. Bom revê-los depois desses dias de recesso. Espero que a virada do ano tenha sido muito feliz para todos. Com relação ao texto, eu destaquei algumas coisas aqui que, para mim, despertou a curiosidade. A primeira, com relação a Ruth, a irmã caçula de Jesus. Nós sabemos em documentos anteriores que Ruth nasceu depois da morte do pai, que aconteceu no ano 8, que Jesus já tinha 15 anos de idade. Nasceu no ano 7, antes dessa contagem dos tempos. Então, a minha dúvida aqui, com relação a Ruth, é que idade tinha a Ruth? Eu já ouvi alguém falando que ela tinha 15 anos. Mas se a gente fizer uma conta, aí a pergunta é, que ano esse texto está... Em que ano está acontecendo esses eventos do texto? Em que ano? Então, se for pela contagem de 15 anos, é fácil, 9 com 15, a gente chega no ano 24. No entanto, essa contagem está esquisita, porque no próprio documento tem passagens em que Jesus, ainda servindo a Ganide e Ganode, ele aparece com 26 anos. A missão dele começou depois dos 26 anos. Aqui, nessa contagem rude, chega nos 24. Eu não vou insistir nisso, eu apenas quero transferir a minha curiosidade. Se eventualmente, essa contagem estiver correta, a menina devia ter 17, 18 anos, não o que a gente está acostumado a acreditar. Então, ela não era tão adolescente ainda que, com qualquer idade, ela se destacou em relação à própria família, em relação à mãe em particular, e dos irmãos, que, em tese, deveriam, mais que ela, saber mais sobre esse irmão que assumiu a função de pai. Bom, aí o texto relata que na noite anterior, a Maria, o temor de Maria foi despertado por aqueles maiorais de Jerusalém que tinham ido ouvir Jesus lá na sinagoga. E esses maiorais procuraram Maria na sua casa, e ainda que o texto seja superficial, eles certamente fizeram ameaças tais e tantas, não apenas relacionada a Maria, mas também a Jesus, mas também relacionada a Maria, e a execração e a vergonha que eles teriam se efetivamente Jesus fosse aprisionado e até morto, e naquele momento era uma ameaça quase real. Então, o destaque não é relembrar os acontecimentos, o destaque é imaginar como Maria, que recebeu a visita de um ser hiper, mega especial como Gabriel, o segundo no mando do universo local de Nébano, ou seja, existem personalidades ótimas, excelentes, brilhantes, mas Gabriel é mais que todos. Então, ela teve a oportunidade de ter esse contato com Gabriel, e, para mim, causa uma certa apreensão que ela, Maria, tenha dado ouvidos para esses maiorais do templo. Evidentemente, ela devia saber que Jesus, se precisasse desse tipo de ajuda que ela se expôs a fazer, teria legiões para servi-lo. Ou seja, é fácil a gente chegar a essas conclusões estando sentado aqui na cadeira, lendo um documento no ar-condicionado. Mas, enfim, como eu sou chato, eu quero só destacar. Ainda na sequência, eu não vou fixar num tema só.
Não, já de outros textos. É que já estou lendo lá na frente. Obrigado pela atenção. Encerro. Obrigado, Aélio. Alguém mais quer fazer algum comentário aí? Olha, Aélio, Jesus tinha uma diferença de idade de 15 anos, como você já pontuou com Ruth. Honestamente falando, eu não sei qual era a idade de Jesus nesse momento deste episódio. Mas com certeza, não Ruth já tinha idade para ter uma boa noção do que acontecia. Depois nós podemos até procurar levantar a idade correta de Jesus no momento desses eventos. Essa visita em Cafarnaum aconteceu em maio do ano 29. Então, é 29 mais... Então, Jesus estava com 36 anos, Aham. menos os 15 de Maria. Maria estava com o quê? 16 anos, 15 anos, por aí. Acho que é isso. Eu fiz, não, 20 anos, 21 ela estava. Isso. Então já era uma senhora, uma mãe não, uma mulher, nessa época. A gente tem que lembrar aqui que Maria nunca entendeu a missão de Jesus. Os reveladores insistem nessa falta de entendimento da Maria em várias passagens da revelação. Maria sempre, mais do que achar, desejou que Jesus fosse o Salvador preconizado no Velho Testamento, que viria libertar Israel e que seria uma posição militar, política, e que assumiria a autoridade do governo de Israel, tomando o trono de Davi, resgatando o trono de Davi. Então, isso é o que estava arraigado na mente de Maria. Jesus, por várias vezes, tentou explicar para ela que não era isso, mas a coisa nunca acabava bem, essa conversa. Ele sempre tinha que se calar para não discutir com a mãe. Aliás, essa foi uma atitude que foi revelada em um dos documentos aí, que Jesus, a partir de um momento, decidiu que não mais discutiria esse assunto com a mãe dele. O pai de Jesus, José, que morreu quando Jesus ainda era um jovenzinho, 14 anos, ele tinha uma ideia melhor daquilo que Jesus se propunha a fazer, da missão de Jesus, e ele sempre acreditou que a missão de Jesus era uma missão espiritual, né? Não uma missão política ou militar, como muita gente achava que era. Nós não podemos deixar de lembrar que, na verdade, quase todos os apóstolos tinham esse mesmo sentimento, até mesmo estando do lado de Jesus, muitos deles ainda acreditavam que Jesus era o Salvador que ia libertar Israel. Eles chegaram a brigar algumas vezes entre eles para saber que cargo cada um iria ocupar quando Jesus assumisse o poder. Então, tiveram várias discussões sobre esse assunto. A maior parte deles entendeu a missão de Jesus antes de que ele fosse apanhado. Embora não compreendessem claramente, tinham pelo menos a ideia de que a missão dele não era deste mundo, como Jesus insistia em dizer para eles. Mas teve um ou outro que não, achou isso até o final. É o caso de Judas, que no final acabou traindo a Jesus, não porque que ele achasse que Jesus devia ser
preso ou assassinado ou o que fosse. Ele achava que ele tinha sido enganado por Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse esse libertador preconizado no Antigo Testamento. E mais tarde, quando ele se convenceu de que não era assim, ele falou: não, eu não quero mais seguir esse cara, né? Então, daí a traição de Judas por Jesus. Então, esse era o ambiente. Voltando aqui no texto, né, uma coisa importante para a gente destacar aqui é que na cabeça de Maria estava sempre presente a possibilidade da desgraça da família se Jesus fosse preso e de que a família viria a sofrer uma vergonha gigantesca que estaria aniquilada perante a sociedade, porque teria apoiado a loucura de Jesus, se é que podemos falar assim. Mas então Maria estava, na verdade, apavorada com a possibilidade de que isso viesse a acontecer, né? Então, é importante a gente ter isso presente nesse momento, né? Bom, se não tiver nenhum outro comentário, nós vamos avançar aqui na leitura e a Maria, que iniciou, pode continuar. A caminho da casa de Zebedeu, eles conversaram sobre essas coisas e concordaram entre si que iriam tentar persuadir Jesus a vir para casa com eles. E, assim sendo, Maria falou: Eu sei que poderia influenciar o meu filho se apenas ele pudesse vir para casa e me escutar. Tiago e Judá haviam ouvido rumores a respeito dos planos de prender Jesus e levá-lo a Jerusalém para julgamento. Eles também temiam pela própria segurança. Enquanto Jesus tinha sido uma figura querida aos olhos do público, a sua família permitiu que as coisas continuassem. Mas agora que o povo de Cafarnaum e os líderes de Jerusalém haviam subitamente se voltado contra ele, começaram todos a sentir fortemente a pressão da suposta desgraça de uma situação embaraçosa. Obrigado, Maria. Vamos fazer outra pausa aqui. Ok. Então, aqui fica claro e fica evidenciado o temor da família de Jesus de que eles viessem a ser, de alguma forma, responsabilizados pela atitude de Jesus, né? E Maria tinha essa convicção de que ela poderia convencer Jesus a desistir do seu plano, o que era, na verdade, um engano, né? Jesus já havia dado inúmeras mostras em diferentes situações de que não tinha vindo para seguir os planos que ela imaginava que Jesus teria que seguir. Então, a autoridade de mãe dela, nesse quesito específico, nunca foi evidenciado nos ensinamentos aqui, ou seja, Jesus nunca se submeteu à ideia da família de que ele tinha uma missão daquele Salvador que estava preconizado lá. E é mais, a família toda, Maria, José, inclusive o tio de Jesus, Zacarias, que era o pai de João, trabalharam ativamente para que Jesus, ao completar os seus estudos em Nazaré, viesse estudar em Jerusalém, na escola elevada de todos os rabinos, de todos os experts ali em Jerusalém. E Jesus claramente demonstrou que não tinha o menor interesse em aceitar aquilo, em seguir aquilo, né?
Então, ninguém entendia por que que ele não queria, mas ele se recusou terminantemente a seguir esses planos traçados pelos seus pais, porque ele sabia que esse não era o caminho que o iria levar a cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, enquanto Jesus ficou ali, atraindo a multidão para ele, chamando a atenção do público, como quando ele fez o suposto milagre de Caná, convertendo a água em vinho, e todos os milagres que se seguiram, inclusive o da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus ganhou notoriedade. Enquanto isso estava acontecendo, a família se enaltecia, achava que puta, tudo bem, o que Jesus estava fazendo era legal. E agora o medo que eles tinham de que Jesus viesse a ser preso e de que eles pudessem ser, de alguma forma, a responsabilidade, simplesmente acabou com aquela possibilidade deles continuarem, não apoiando, porque de fato eles não se manifestavam de maneira claramente a favor das atividades de Jesus, mas assim, relevando e aceitando aquilo que ele fazia, né? Agora não, agora eles queriam que ele parasse, né? Então essa era a ideia. Diga lá, Hélio. Você já colocou basicamente o que eu ia dizer. Eu só queria apenas focar em outro viés, em outro ângulo, a partir exclusivamente do texto lido, que é o 6.2. Podia pôr na tela, por favor, o documento? Já está lá, Hélio. Pois então, eu vou destacar Maria dizendo: Eu sei que poderia influenciar o meu filho se apenas ele pudesse vir para casa e me escutar. Esse entendimento de Maria prevaleceu até os nossos dias, nesses 2000 anos. Muita gente coloca Maria como a quarta pessoa da Trindade, mandando sobre todos os demais. Ou seja, a partir do evento da transformação de água em vinho, ficou na crença popular que Maria manda, não pede. Mas, enfim, esse texto aqui, essa frase de Maria, corrobora esse entendimento. Mas, enfim, eu não quero voltar demasiado em outros documentos, mas Henrique colocou muito bem que Jesus não gostava da intervenção da mãe e achava até inadequado, e ele tentava ser até educado, mas quando não era possível, ele virava as costas e estamos conversando. Ou seja, a crença popular que Maria mandava não é verdade. Mas seguindo, nesse mesmo texto, sem fugir dele, o que passa? A cristandade é convidada a ter fé naquilo que não vê, naquilo que não toca, naquilo que não está presente, ter fé. E aqui está muito claro, no último parágrafo, que apesar de Jesus estar ali, apesar de Jesus ter realizado, o Henrique já descreveu, não vou repetir, faltava fé. Ou seja, o destaque aqui, cadê a fé dessa gente? Encerro. Obrigado, Hélio. Muito bem, mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse parágrafo? Seguimos. Então, agora estamos no 6.3, né? E, Maria, você está convidada a continuar ali. Eu estou gostando da sua leitura. Vamos lá. Continuo sim. Eles esperavam encontrar Jesus, chamá-lo de lado e pressioná-lo a ir para casa com eles. Eles haviam pensado em assegurar-lhe de que esqueceriam que ele os havia negligenciado, eles perdoariam e esqueceriam, se apenas Jesus desistisse da tolice de tentar pregar uma nova religião que apenas traria complicações para ele próprio e a desonra para a sua família. A tudo isso, Ruth apenas diria: Vou dizer ao meu irmão que acho que ele é um homem de Deus, e eu espero que ele esteja disposto a morrer antes de permitir que esses fariseus perniciosos ponham um fim à sua pregação.
José prometeu manter Ruth em silêncio enquanto os outros estivessem insistindo com Jesus. Obrigado, Maria. Então, aqui temos mais um pedacinho dessa passagem. Algum comentário? Interessante que só a Ruth que percebia essa intenção de Jesus, né? Ela era a única na família que sentia isso, né? É verdade. É preciso lembrar sempre que Maria apresentou, contou a visita de Gabriel a ela para todos os membros da sua família, né? Que eram também crentes das escrituras do Antigo Testamento e achavam, eles entendiam também que a missão de Jesus era o de assumir o trono de Davi. E esse mesmo discurso Maria tentou fazer com seus filhos. E Jesus teve que muitas vezes desdizê-la junto aos seus irmãos e outras pessoas que não era isso, que estava tudo equivocado, estava tudo errado aquilo ali. Então, assim, várias vezes teve uma saia justa, porque sempre havia essa insistência por parte da família dessa atuação que ele deveria ter, né? Quando Ruth nasceu, ela era a mais novinha, portanto, já tinha bastante diferença de idade com Jesus. Talvez ela não tivesse vivenciado por tanto tempo, porque quando Jesus saiu de casa, ela era ainda pequena, não era moça, talvez não tivesse compreensão de todas as coisas. Eu não sei que idade ela tinha quando Jesus saiu de casa. Mas a verdade é que ela não vivenciou todas essas experiências. E ela sempre teve uma admiração, um amor muito profundo por Jesus e considerava ele, inclusive, o pai dela. Aí é preciso lembrar também que houve um momento na passagem da vida de Jesus que Ruth ficou doente. E aí mandaram chamar Jesus para resolver a doença de Ruth. E Jesus falou: não, o caso dela não é um caso de morte. E se recusou a ir até lá. Então, sim, Jesus salvou muitas pessoas, mas isso mostra claramente que Jesus não era uma pessoa que pensava em usar seus poderes para poder favorecer ou ajudar a família de alguma forma, né? A não ser através do trabalho dele, que não envolvia os poderes dele. Então, ele se recusava a usar os poderes dele para beneficiar quem quer que fosse. E ele beneficiou muito a sua família através do suor da sua fronte, do seu trabalho, da sua dedicação, mas nunca através do seu poder de Deus, poder de Criador. Diga lá, Eu vou falar adiante do que você disse, porque o que você disse eu concordo. Podia pôr o texto na tela? Claro, está lá, está posto. Pois muito bem. Eu não vou ler o texto todo, vou apenas destacar. E eu destacaria já no primeiro parágrafo a palavra negligenciado, a palavra perdoaria, a palavra esqueceria, a palavra tolice, a palavra religião e a palavra morrer. Aí é só ler de novo, que daí o contexto tá bem explicado no próprio texto. Mas falando especificamente do texto 6.3, sem me servir de outros textos, o que eu diria? Nós aprendemos em outros textos que Jesus, pelo contrário, ele atendeu
com bastante diligência as necessidades da sua família, e mesmo quando ausente, quando não mais coabitava, quando não mais compartilhava o mesmo teto, ele serviu essa família. Então, a palavra negligenciado é, no mínimo, uma falta de gratidão, é uma falta de perspectiva, é uma calúnia, enfim, é uma ingratidão. Perdoaria e esqueceria o quê? E Jesus negligenciou o quê? Bom, aqui na sequência fala na palavra tolice de tentar pregar uma nova religião. A gente aprendeu em outros textos, eu vou falar só de textos anteriores, não vou avançar em textos que nós não vimos ainda, que Jesus não veio pregar religião nenhuma. Jesus veio trazer o evangelho da filiação divina e da irmandade entre os homens. Mas isso seria possível, seria abarcado com facilidade na religião judaica. Ou seja, aqui está dizendo tolice de tentar pregar uma nova religião. Muito provavelmente, aqueles líderes da religião hebraica vindos de Jerusalém incutiram isso na Maria e nos seus filhos. Mas é uma tolice dar ouvidos a isso. Nós estamos aqui e nós sabemos, é apenas de leitura, que isso, a tolice era a crença deles. Bom, palavra morrer. E vem novamente Ruth se destacando. Agora eu vou ler inteiro. Vou dizer ao meu irmão que eu acho que ele é um homem de Deus e que eu espero que ele esteja disposto a morrer. Morrer antes de permitir que esses fariseus perniciosos ponham um fim à sua pregação. O texto é contundente e não vou desperdiçar o tempo de ninguém tentando explicar. Ou seja, uma menina, uma moça, uma adolescente ou uma jovem adulta percebeu tudo. Aí você pergunta, mas escute, onde estavam os demais? O que efetivamente aconteceu enquanto Jesus coabitou com eles? Que a Ruth entendeu tudo e eles todos que foram favorecidos, inclusive com a presença de Jesus, não perceberam. Encerro. Obrigado, Aélio. Algum outro comentário sobre essa passagem aqui? Muito bem, pessoal. Então, diga, Lilian. Olá. Não, é o seguinte, tem uma parte que parece que diz, do livro, que diz que Jesus não queria envolver a família, né, entre os apóstolos. Ele não queria, então ele não, eu acho que se negligenciar, quem sabe fosse que Tiago não foi escolhido para fazer parte dos apóstolos, né? Então, quem sabe eles tenham se sentido em segundo lugar, porque eu acho que no meio judeu a família é muito importante, né? Tudo assim, tudo é a família que resolve tudo, e eu acho que a mãe, ali no caso a Maria, né? Ela teria, assim, eles teriam que obedecê-la. Eu acho que isso seria a lei, se eu não estou enganada, seria a lei ali entre eles, ali, a lei dos judeus. Ele teria que obedecer, no caso, né? Jesus teria que obedecer, não sei, pode ser que esteja errada, mas ali é sua mãe. No caso, lógico, Jesus tem uma missão, mas a família não via assim, a família via como se, porque vamos nos colocar hoje em dia. Tá, tudo bem, Jesus tinha uma missão, né? Muitos não entenderam, a Ruth entendeu a missão, né? Não se sabe por que que ela teve essa graça, vamos dizer assim, né, de entender a missão de Jesus. Mas para eles era muito difícil se a gente fosse colocar no lugar. Que se a gente tivesse um irmão que tivesse na iminência de ser preso, condenado e morto,
A gente faria de tudo. Inclusive, uma mãe, eu como mãe iria lá dizer, olha, filho, deixa isso para lá por enquanto, deixa acalmar os ânimos. De certo, faria isso. Ou ela diria, ó, deixa disso, né? Vamos seguir a religião judaica e pronto, porque eles querem te matar aí, ó, não tá vendo? Você vai ser morto e vai trazer desonra à família, com certeza. Iria, né? E então ela estava protegendo a família dela também. Quer dizer, tem toda essa questão. Entender aquilo que Jesus estava fazendo era difícil para a família de Jesus, não era fácil. Eu acho que não seria fácil em nenhuma família de hoje. Se alguém de alguma religião, vamos dizer assim, começasse a pregar outra religião, fosse perseguido, qualquer mãe iria lá e iria dizer, ó, filho, deixa isso para lá. Você vai ser preso, você vai ser morto. Qual é a mãe que não faria isso? Atire a primeira pedra, não é? Obrigado, Lilian. Eu acho que o sentimento de mãe realmente leva a uma situação como essa. E também concordo com você que para aquelas pessoas, de uma maneira geral, não era fácil entender a missão de Jesus. Isso é notório. A maioria das pessoas que o acompanhavam tinham dificuldade de entender essa missão dele, né? Esse é um fato, mas também é um fato que nada neste mundo demoveria Jesus dos seus propósitos. Então, Maria podia não saber disso, mas não tinha como fazer com que Jesus, com ou sem lei, sem entrar no mérito se a família era assim ou era assado, não importa. A única pessoa do mundo que poderia fazer Jesus mudar de ideia é o Pai Universal. E isso não ia acontecer, né? Então, assim, Maria até podia achar que tinha essa ascendência sobre Jesus, e eu acredito que claramente ela achou que tivesse. Ela só não se deu conta, ela só não se deu conta de que não era, a missão de Jesus não era o que ela tinha imaginado a vida toda. E é uma pena que ela não tenha compreendido isso, né? É uma pena grande que ela não tenha compreendido isso. Enfim, vamos daqui a pouco continuar na leitura. Diga lá, Zé. Só uma coisa aí que a Lilian disse, eu diria, qual é a mãe que ouviu o que Maria ouviu? Atira a segunda pedra, no caso. Ela tinha que ter entendido. Só isto. Obrigado, José. Tem isso também, né? Quantas vezes Jesus disse a ela que não, não é isso, e ela se recusou a aceitar Não, eu me esse refiro lugar. ao anjo Gabriel, a Gabriel. Sim, sim, mas o anjo Sem Gabriel, dizer Jesus, a Gabriel. eu sei, mas mesmo o anjo Gabriel não deixou claro para ela qual era a missão, só falou que ele era um filho do destino, né? Mas uma mãe que ouve que passa por uma coisa dessa, um fenômeno desse, É, tinha que você, abrir a mente um pouquinho, mesmo lá é, naquele tempo. eu Meu concordo, ponto de vista. mas ainda vou dar um crédito à Maria aqui, dizendo, não, ela entendeu a mensagem de Gabriel errado. Mas mesmo que ela tivesse entendido a mensagem de Gabriel de uma maneira errada, Jesus repetidamente falou para ela: não, não é isso que eu vim fazer aqui, você não entendeu. Então, ela podia pelo menos ter escutado ele, né?
E assim, hoje mesmo, nas nossas famílias, a gente está cansado de ver os pais, mãe e pai, não estou falando só da mãe, tentar influenciar a carreira dos filhos, aquilo que eles têm que fazer, aquilo que eles têm que seguir. É claro que a gente se preocupa com eles. O cara fala assim, não, eu vou ser pintor de pedrinha de presépio. A mãe fala, o pai fala, ó, isso aí você vai morrer de fome, não vai dar certo, esse negócio não funciona, e blá, blá, blá. Mas a verdade é que nós temos que em algum momento aceitar que a vida dos nossos filhos pertence a esses filhos e aceitar as escolhas que eles fazem, mesmo contra a nossa vontade, né? Eu sei que esse é um negócio difícil, muita gente aqui pode não estar concordando comigo, mas eu não sei a experiência que vocês têm, mas comigo sempre foi assim. Eu tenho 5 filhos. Eles falam para mim, eu vou fazer isso. Eu falo, não faça. Não faça por isso, por aquilo outro, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, não sei o quê, papá. Sim, eles fazem de conta que deu atenção, deu ouvido àquilo que você falou, mas não tem jeito. O cara vai lá, a pessoa, o filho vai lá e faz. E faz. É, não é para comprar esse carro, compra. Não é para estudar isso, estuda. Não é pra... Não, então, assim, não adianta. A pessoa, a gente com os anos aprende que é a maneira dos filhos conquistarem a sua sabedoria é através da experiência própria. É claro que nós exercemos uma influência grande sobre todos eles, mas é impossível controlar a vontade dos filhos. Muitas vezes eles têm que experimentar. Mas, enfim, diga lá, Sérgio. Vocês estão me ouvindo perfeitamente aí? Boa noite a todos. Sim, muito bom. Com esse vozeirão seu aí, estamos te ouvindo perfeito. Boa noite. Gente, primeiramente, como eu disse, uma ótima noite a todos. Eu sou, digamos assim, por dizer, iniciante, né, no grupo. Já venho frequentando um tempo, mas estava meio sumido, né, por alguns motivos. Vamos voltar no assunto referente que nós estávamos agora. Eu não me lembro quem argumentou em cima do fato de que, não sei se foi a Lilian ou a Maria, de que a própria Maria, mãe de Jesus, naquele momento eram os dogmas e as doutrinas, ou até mesmo era imposto pela religiosidades, devido ao judaísmo. Eu, assim, conheço um pouco porque eu sou descendente, então eu posso dizer que dentro desse padrão, sim, é muito rigoroso, até porque o meu pai fazia a gente ficar em família, entendeu? Quando ele estava vivo. A gente tinha que jantar junto, então era tudo muito, sabe, rigoroso. E então nesse aspecto eu creio que sim, era até mesmo antes de ser imposto como um mandamento amar o teu pai e mãe, né? Enfim, eu acho que já tinha, sabe, isso dentro do judaísmo. E devido a esse fato, eu digo para vocês que pode ser até, acho que de uma certa forma, um pouco de egocentrismo, não sei se da parte deles, ou até mesmo carnalmente eles não viam da forma em que Jesus via, entendeu? E até mesmo por ele estar encarnado e tudo, ele saber da missão dele, enfim, né? Eles não sabiam. É como o Henrique disse, Maria sabia que ele tinha, né, vindo de uma certa forma que os anjos disseram, os seres disseram para ele não, para ela, desculpa, perdão, de uma forma que seria de tal, né, que ele faria, ele teria uma missão, enfim. Mas não foi imposto para eles qual seria essa missão, entendeu? Então, para eles, eu acho que talvez eles quisessem ou salvar o tempo, digamos, salvar a família, entendeu? A crença, a não passar vergonha, enfim, tudo isso, e até mesmo salvar a vida dele, entendeu? Uma forma de salvá-lo. Porém, não era o que ele gostaria. É isso, gente. Pode continuar.
Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Oi, Helder. Olá, eu gostaria sim, de fazer uma colocação a respeito. Nós deixamos de te ouvir, Helder. Não sei o que aconteceu. Oi, está me ouvindo? Agora sim. Então, eu gostaria de fazer uma colocação assim, ó, a respeito de revelação. Nós também, de certa forma, estamos com uma revelação através do livro de Urântia, que nós acreditamos que seja uma revelação a mais completa, digamos assim, de todas as nossas buscas para nossos entendimentos sobre Jesus, o universo, nós, o mundo todo, né? A nossa salvação e nosso futuro de caminhada para o reino dos céus. Nós estamos tendo essa revelação, assim como também Maria teve uma revelação daquela realidade dela e do futuro do seu filho. E nessa caminhada, a nossa revelação também, ela corre o risco de futuramente a gente ser influenciado por outras coisas do mundo, né? Que nem eu posso dizer, eu posso ter 10 filhos, né? Mas quais desses filhos acreditarão no que eu acredito agora, vendo as revelações do livro de Urântia? Quais pessoas do meu meio, daqueles que eu falo dessa revelação, vão acreditar na minha palavra, né? É difícil, porque nós também corremos o risco de, às vezes, nós duvidarmos, às vezes, das palavras da revelação, embora nós não tenhamos visto, ou a maioria de nós, alguma manifestação sobrenatural a respeito da realidade invisível, né? E, e é isso que eu queria colocar. Nós também temos de certa forma, uma revelação. Chegar até o final para nós assumirmos uma missão, né, de dar continuidade e conhecimento a esse reino pregado por Jesus, mesmo no nosso meio, nós corremos muito risco de sermos, né, taxados de qualquer coisa, desacreditados, ridicularizados ou por uns aceitos, né? Pelo menos, digamos assim, que nosso comportamento, a nossa vida vai dizer do fruto da árvore que nós pregamos ser uma árvore boa. É isso que eu queria colocar, Henrique. Muito bom, Helder. Você tem razão. Assim, sempre que a gente olha pelo retrovisor, a gente está vendo o passado, a gente sabe, tem melhores condições de avaliar aquilo que está certo e errado. A revelação é um presente que nos foi dado para que nós melhor pudéssemos compreender toda esta criação, nosso propósito, nosso destino, etc. Então, à medida que nós vamos compreendendo isso melhor, nós temos essa vantagem de enxergar as coisas com outros olhos, evidentemente. E olha, como eu já falei, eu tenho 5 filhos, cada um reage de uma maneira aquele trabalho que a gente faz com relação ao livro de Urântia. Então, é natural, isso é assim mesmo. Cada um de nós tem que conquistar a sua mestria através da sua própria experiência. E pode ter certeza, a vida sempre vai nos propiciar oportunidades da gente fazer o nosso crescimento espiritual. Então, mesmo aqueles que, de alguma forma, não acreditam ou têm dificuldade ou
são céticos com relação aos ensinamentos espirituais, vai chegar um momento que eles vão perceber que alguma coisa lhes escapou. Isso acontece, a gente vê com frequência. Mas, de fato, não é fácil para todo mundo entender e aceitar isso. Diga lá, Lilian, por favor. Então, eu estava pensando que até para os apóstolos era difícil, né? Jesus tinha que constantemente falar que ele não era o Messias, esse Messias político que vinha libertar o povo. E quando Maria recebeu a visita de Gabriel, quando ele falou da vinda desse filho, né? Ela já imaginou o Messias que eles estavam esperando e que os judeus estão esperando até hoje. Ela imaginou, Isabel imaginou, o Zacarias deve ter imaginado também, o próprio João fez a confusão, né? Ele fez uma grande confusão até ele entender, e mesmo assim ele não entendia direito qual era a missão de Jesus. E depois Jesus começou a fazer os milagres, daí eles disseram, não, agora ele vai dizer que ele é o Messias judeu que veio para tal, tal, tal. Então, até me convencer todo mundo que ele não era esse Messias, e não foi só a família dele, não foi só Maria, foram os próprios apóstolos, que foram entender mesmo da missão de Jesus depois em Pentecostes, né? Então, não foi fácil para Jesus, não foi fácil mesmo. E porque eles estavam esperando aquele Messias judeu. Então, e aquilo estava impregnado em todo mundo, nos sacerdotes, né? Inclusive, os sacerdotes ficaram amedrontados. Eles estavam ali com medo, tanto que eles queriam prender Jesus. Eles achavam que eles iam tomar o poder, que Jesus já estava falando demais, né? E estava falando que estava pregando o amor, estava dizendo que Deus era pai de todos nós. Como assim? Pai de todos, não é só do povo judeu? É isso aí. É bom, Lilian, é isso mesmo. Assim, é uma verdade. A missão de Jesus não era claramente compreendida por quase ninguém. Muitos poucos conseguiam acompanhar a cabeça de Jesus. Mas ela produziu os seus frutos, né, no momento certo. Eu acho que o ponto chave aqui, nós ainda não chegamos no final do documento, o ponto chave aqui não é questionar a atitude de Maria ou a atitude de Jesus. Maria talvez tivesse toda a legitimidade, se é que a gente pode falar assim, de achar que ela poderia influenciar Jesus de alguma forma, apesar de, ao longo da vida, Jesus ter dado inúmeras provas de que isso não ia acontecer. Então, tudo bem que ela achasse isso, mas era muita inocência, né? Acreditar que Jesus ia abandonar o propósito da sua missão só porque ela ia chamar ele de volta ali no meio daquela multidão, né? E também uma inocência nossa. É como se, assim, durante o seu brilhante discurso lá, Martin Luther King estivesse fazendo aquele discurso para milhares de pessoas e chegasse a mãe dele ali e dissesse, olha, para, não fala mais nada, porque você... É claro que ele não ia parar, né? Assim, é uma situação que, mesmo involuntariamente, o protagonista, no caso Jesus, ia dizer, não, para aí, você não tem direito de interferir nesse negócio aqui. Chega para lá, porque aqui não dá para você chegar aqui com esse ar de autoridade e me impedir de fazer o que eu estou fazendo.
Imagina se Jesus tivesse atendido o chamado da mãe dele e fosse lá para a casa dele e deixasse todo o povo ali para escutar o que a mãe dele tinha para dizer para ele. Porque essa é a alternativa, né? Então, mas vamos continuar aqui com a nossa leitura. Maria, você pode continuar para a gente, 6.4? Claro. Quando chegaram à casa de Zebedeu, Jesus estava exatamente no meio das suas palavras de despedida aos discípulos. Eles tentaram entrar na casa, mas estava transbordando de gente. Finalmente, eles se estabeleceram na porta dos fundos e mandaram um recado a Jesus, de pessoa a pessoa, de modo que finalmente foi sussurrado a ele, por Simão Pedro, que interrompeu a sua palestra com esse propósito e disse: Lá fora, mestre, estão a tua mãe e os teus irmãos, ansiosos para falar contigo. Ora, não ocorreu à sua mãe o quão importante era a mensagem de despedida aos seus seguidores. Nem sabia ela que essa despedida estava para ser interrompida a qualquer momento com a chegada de seus captores. Após uma desavença aparente tão longa, e por causa do fato de que ela e os irmãos dele houvessem recebido a graça de vir de fato até ele, ela realmente chegou a pensar que Jesus pararia de falar e viria a eles no momento mesmo em que soubesse que eles o estavam esperando. Pode continuar, Maria. E foi só mais uma dessas instâncias em que a família terrena não pôde compreender que ele devia cuidar dos assuntos do seu pai. E assim, Maria e os irmãos de Jesus ficaram profundamente magoados, quando, não obstante, ter ele parado a sua fala para receber a mensagem, em vez de correr até lá para saudá-los. Ele falou com a sua voz musical em volume mais elevado. Dizem a minha mãe e aos meus irmãos que eles não deveriam temer por mim. O Pai que me enviou ao mundo não me abandonará, nem mal nenhum virá sobre a minha família. Pede-lhes para que tenham muita coragem e que ponham a sua confiança no Pai do Reino. Mas afinal, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo as próprias mãos para todos os seus discípulos reunidos na sala, ele disse: Eu não tenho mãe, não tenho irmãos. Eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Pois todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai, que está no céu, este é a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Obrigado, Maria. Dureza ouvir isso, né? É dureza ouvir isso, né? Dói, dói. Dói. Eu, como mãe, eu desmaiaria. Eu cairia Desmaiaria, dura. né? Cairia dura. É, mas ele falou ali, olha, diz para minha mãe e para meus irmãos que eles não precisam temer. Eu só estou fazendo aquilo que meu pai está mandando eu fazer e não vai acontecer nada com eles, né? É claro que eles estavam apavorados, é aquele negócio todo. Mas para ter certeza que ia ser bem ouvido, ele falou: quem é meu pai? Quem é? Eu não tenho mãe, não tenho irmãos. Minha mãe e meu pai são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, vontade do meu pai. E esse é o sentido de família, da família espiritual, né? Pode parecer duro quando Jesus se manifesta dessa forma com a sua mãe biológica. Mas era uma situação que talvez ele não precisasse falar assim, devesse falar assado. Nós podemos aqui ficar conjecturando 1 milhão de coisas, mas ele com certeza sabia o que ele estava fazendo, né? Então a gente fica dolorido aqui, porque amor de mãe é amor de mãe. Mas, de novo, o amor de Jesus é por toda a sua criação, por toda a humanidade.
Ele, em nenhum momento, podia mostrar uma fraqueza de um amor de filho com a mãe, em detrimento da importância que ele dava para o reino do pai dele. Quer dizer, essa é a minha opinião. Posso... Então, mas eu concordo com todo mundo que quando a mãe ouviu isso, deve ter ficado bem dolorida, né? Deve ter sido um choque. Mas, enfim, outros comentários. Ela desmaiou, na verdade. Sim, ela desmaiou. É, é um fato. Acho que a sequência é completa, né? Acho que tem que ler mais um É. pedacinho, só está faltando um pedacinho, acho. Então, vamos lá na sequência. Vamos lá, Maria, vamos terminar esse pedacinho, né? Que é o item 6.6. Aí, tá vendo? Ela desmaiou. E quando Maria ouviu essas palavras, eu nem me lembrava disso. Ela desmaiou nos braços de Judá. Eles carregaram-na até o jardim para reavivá-la, enquanto Jesus dizia as palavras de conclusão da sua mensagem de partida. E então ele teria ido ter com a sua mãe e com seus irmãos, não fosse um mensageiro haver chegado às pressas de Tiberíades, trazendo a notícia de que os oficiais do Sinédrio estavam a caminho, com autoridade para prender Jesus e levá-lo a Jerusalém. André recebeu essa mensagem e, interrompendo Jesus, transmitiu-a a ele. Continua. André não se lembrou que Davi havia colocado umas 25 sentinelas em volta da casa de Zebedeu e que ninguém os tomaria de surpresa. E assim ele perguntou a Jesus o que deveria ser feito. O mestre permanecia lá, em silêncio, enquanto a sua mãe acabara de ouvir: Eu não tenho mãe. E ela ficou no jardim, recuperando-se do choque causado por essas palavras, quando, exatamente nesse momento, uma mulher na sala levantou-se e exclamou: Abençoado seja o ventre que te concebeu, e abençoados sejam os seios que te amamentaram. Jesus voltou-se de lado e, por um momento, saiu da sua conversa com André para responder a essa mulher, dizendo: Não, mais abençoado é aquele que ouve a palavra de Deus e que ousa obedecê-la. Obrigado, Maria. De nada, imagina. Então, a Maria desmaiou. Pronto, né? Eu não tenho mãe, não tenho mãe. Meu irmão. Mas sabe o que que é? E, Sabe o que que eu pensei agora? é, Eu pensei o seguinte, porque Deus, ele está interessado, e o ajustador, na nossa salvação, na salvação das nossas almas. Ele não está interessado se a gente vai ter que sofrer isso, se vai ter que ter uma dor de cabeça. Quer dizer, se for preciso, esse choque que Maria teve, vamos dizer assim, para salvar a alma dela, e eu acho que foi preciso. Jesus queria que ela entendesse de uma vez por todas, né? E como ele estava ali em toda a sua graça de Deus, homem, então, porque, você veja bem, quantas pessoas sofrem no mundo muito mais, né? Não só dessa dor imensa que Maria sofreu ali, mas quantas pessoas, e a gente sempre ora, às vezes diz, nossa, mas aquela pessoa orava tanto, e no fim ela teve que sofrer, mas diz que tudo que acontece para a gente é para a gente conseguir salvar a nossa alma, que esse é o interesse, né? E muitas vezes tem que sofrer. É por isso que a gente tem que agradecer por tudo, né? Agradecer até por essas questões, assim. Então, eu acho que isso aconteceu, acredito mesmo, que foi para salvar, na realidade é para salvar a alma de todas as pessoas, né? Então, cada um tem a sua, Jesus mesmo falou, né? Tome a sua cruz. Então, você tem que passar todas essas provas para que você consiga chegar lá um dia. A gente vai ver. E não é fácil, não, porque quando a gente está sofrendo, a gente não quer sofrer,
mas a gente tem que sofrer com resignação. Eu acho que tem essa parte lá que é uma parte bastante difícil para cada um, que é sofrer com resignação, ser resignado, né? Que é um dos frutos do espírito, alguma coisa assim, né? Resignação. Então, é isso que me veio, tá? Obrigado, Lilian. Acho que você levantou um ponto importante aí, que é justamente, talvez até a impaciência de Jesus de ver a dificuldade que a própria família dele tinha de entender aquilo que ele tinha vindo ensinar para todos nós. Diga lá, Flávio. Zé, eu enxergo assim ah, esse texto aí, principalmente onde Jesus fala assim, olha, mãe, né, deixa eu fazer meu trabalho aqui. É uma mensagem de desapego também, na verdade, que serve para nós, porque a gente, né, vem para cá com, né, cumprir um plano, né, por um certo tempo, nasce de um pai, de uma mãe, né, eventualmente forma uma família, tem filhos e tal. E a gente está sempre muito ligado emocionalmente, né, aos filhos, à família, à esposa, ao esposo, enfim, né, e não se dá conta que nosso período aqui é muito curto, né, essa jornada nossa aqui, né, é uma, perto da eternidade não é nada. E a gente fica, às vezes, se ligando muito em questões, né, de relacionamentos, de questões materiais, né, e eu acho que essa chamada que Jesus dá, assim, tipo assim, olha, se deem conta que isso aqui, ok, vocês têm relações com, né, tem pai, tem filho, né, enfim, tem uma família, tem amigos, mas isso aqui é uma coisa passageira, né, ok, curtam, mas se deem conta que não existe essa ligação eterna, né, com parental aqui, nós estamos vivendo aqui uma situação e vamos seguir em frente, né? Eu acho que, para mim, é esse recado que ele dá, assim, né? Que a gente, às vezes, não se dá conta, assim, mas é isso que está valendo para mim. É isso. Bem lembrado, Flávio. Muito bom. É, de fato, né, nós não podemos amolecer ou, ou afrouxar o amor, a fé que nós temos pelo nosso Pai, para passar a mão na cabeça de alguém que não está comprometido ainda, e não entendeu ainda o que é o reino dos céus, né? Provavelmente não é o caso de Maria, nós sabemos disso, mas provavelmente as pessoas que não acordam para isso não vão despertar para a eternidade. Mas, bom, isso é uma outra discussão. Diga lá, Sidney. Eu consegui entender uma outra coisinha aí nas entrelinhas, Diga. que mesmo que a minha família carnal não concorde que eu faça a vontade do Pai, eu realmente e infelizmente vou ter que deixar eles de lado e seguir fazendo a vontade do Pai. Eu não vou poder salvá-los e eles não vão poder me salvar também. Só cada um é que pode salvar a si próprio. Então, infelizmente, eu vou ter que deixar de lado e seguir fazendo a vontade do Pai. Doa a quem doer. É só isso, obrigado. É isso mesmo, Sidney. Muito obrigado. Roberto Carlos, meu querido, tudo bem? Boa noite a todos. Eu já estava com saudade já dessa reunião hoje, apesar de eu ter atrasado um pouco, não teve condições de eu chegar em tempo de pegar o início, mas é muito bom estar aqui novamente com os irmãos, né, em comunhão com todo mundo, e ouvindo e vendo a, sempre a sabedoria de todos, cada um sabe um pouco, e juntos nós podemos ter uma ideia melhor do reino de Deus. No que foi dito aí, eu concordo que os irmãos falaram. Eu entendo o seguinte, que pelo que a gente leu, os que menos entenderam
pelo menos naquela época, até aquele tempo, a verdadeira função de Cristo Micael aqui na Terra foram, pelo que eu li, Maria, José, os sacerdotes judeus, né, nenhum deles entendeu, porque todo mundo estava esperando aquele Messias da casa de Davi que viria para libertar uma pessoa forte, política, guerreiro, para libertar o povo, os judeus aqui na terra, carnal, falando, mortalmente falando, na carne. E Jesus veio exatamente para mostrar o reino de Deus para todo mundo. Então, até aquele momento, eles não, inclusive Maria, não tinham entendido isso. O que eu penso. E, por outro lado, ele falou daquela forma, mas uma das pessoas que mais preservou a família, até porque é a família que vai gerar almas para Deus. Na verdade, é a família, a comunhão da família, ensinando a verdadeira razão do amor entre nós, entre os irmãos. Mas eu acho, concluindo o que eu estava falando, eu acho que Cristo quis apenas mostrar para as pessoas que estavam lá a verdadeira razão, o verdadeiro motivo e o verdadeiro valor do conhecimento das coisas do Pai. Ele usou isso, mas, na realidade, a gente sabe que, desde os 12 anos, a pessoa que mais preservou a família foi Jesus Cristo, o Cristo Micael, assumindo como naquela época não tanto, mas eu olhando como hoje, uma criança assumindo uma família, que ela era o mais velho, né? Assumiu a família e deu conta do recado até a sua vida adulta. Esse é meu ponto de vista. Muito obrigado, Roberto Carlos. É isso mesmo. Bem lembrado. Muito bem. Não sei se ainda falta aqui algum trecho desse documento. Vamos ver aqui se ainda tem mais um pouquinho. Ainda tem mais uns pedacinhos aqui. Maria, seu trabalho não acabou. Sinto muito. Imagina. Maria e os irmãos de Jesus pensaram que Jesus não os entendera, que ele havia perdido o interesse por eles, mal entendendo que haviam sido eles que não compreenderam Jesus. É boa essa parte, né? Não é? A gente. Não é legal? Então, vamos É lá. muito legal. Jesus compreendeu plenamente quão difícil é para os homens romper com o próprio passado e sabia como os seres humanos ficam diante da eloquência do pregador, a consciência respondendo ao apelo emocional, tanto quanto a mente responde à lógica e à razão. Todavia, ele também sabia quão mais difícil é persuadir os homens a renunciar ao passado. Isso é muito difícil mesmo. É Pode para continuar. sempre, não é? É, É para sempre certo que todos os que se julgam incompreendidos ou não apreciados têm em Jesus um amigo compassivo e um conselheiro compreensivo. Ele havia advertido aos seus apóstolos que os inimigos de um homem podem estar na sua própria casa, mas não havia imaginado quão próxima tal predição estaria de ser aplicada à sua própria experiência. Jesus não abandonou sua família terrena para fazer a obra do seu pai. Sua família o abandonou. Mais boa essa tarde, parte também, né? nossa, muito taxativa, né? É. Mais tarde, depois da morte e da ressurreição do Mestre, quando Tiago tornou-se ligado aos primórdios do movimento cristão, ele sofreu imensamente em consequência de ter deixado de fazer proveito do convívio inicial com Jesus e os seus discípulos. Vamos fazer uma pausazinha aqui, Maria, por favor. Uhum. Esse Tiago que está sendo mencionado aqui é justamente o irmão de Jesus, né? Que mais tarde, depois da morte e ressurreição de Jesus, acabou se ligando aos apóstolos e também se transformou num discípulo. Então, ele sofreu imensamente em consequência de ter deixado de fazer proveito do convívio inicial com Jesus e os seus discípulos. Eu não vou entrar aqui na discussão
de Jesus ter evitado que a família dele o seguisse ou não. Na verdade, ele nunca se preocupou em que a família dele estivesse com ele ou não. Ele só sabia que a família dele, os irmãos dele, não estavam tão interessados assim. Então, tudo bem. Acho interessante a gente notar também que a gente tem esse sentimento de que Jesus teria abandonado a sua família, né? E aqui os reveladores estão dizendo que ele não abandonou a família dele. Na verdade, ele foi abandonado pela família dele. É uma condição que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar, mas essa é a verdade. E a família de Jesus, Deus, quem era? Eu acho que ele só manifestou aquilo que é a realidade divina. A família divina, a família de Deus, o reino de Deus, é de todos aqueles que cumprem a vontade do nosso Pai. Essa é a nossa família, né? E, de muitas formas, essa família é o que nos motiva a permanecer juntos, discutindo como que nós vamos fazer o nosso crescimento espiritual, como nós podemos melhorar o mundo, né? Mas, enfim, vamos terminar o documento aqui. Estamos aqui no 6:10, Maria. Ao passar por esses acontecimentos, Jesus escolheu ser guiado pelo conhecimento limitado da sua mente humana. Ele desejava submeter-se à experiência com os seus colaboradores como um mero ser humano. E estava na mente humana de Jesus ver a sua família antes de partir. Ele não queria parar no meio do seu discurso e assim transformar o primeiro encontro deles, depois de tanto tempo de separação, em um assunto tão público. A sua intenção era acabar a sua fala e então ter uma conversa com eles antes de partir dali. Mas esse plano foi frustrado por uma conspiração dos acontecimentos que se seguiram imediatamente. A pressa da fuga deles foi aumentada pela chegada de um grupo de mensageiros de Davi pela porta dos fundos da casa de Zebedeu. O tumulto produzido por esses homens amedrontou os apóstolos, levando-os a pensar que poderiam ser aqueles que vieram prendê-los e, de medo de serem imediatamente presos, eles se precipitaram pela entrada da frente para o barco que esperavam. E tudo isso explica por que Jesus não viu a sua família que o esperava na entrada dos fundos. Contudo, na pressa da fuga, Jesus disse a Davi de Zebedeu, quando entrou no barco: Dize à minha mãe e aos meus irmãos que agradeço por terem vindo e que eu tinha intenção de vê-los. Recomenda-lhes que não se ofendam comigo, mas que busquem conhecer a vontade de Deus e que tenham a graça e a coragem de fazer essa vontade. Obrigado, Maria. Sua ajuda foi preciosa aqui. Imagina. Muito bom. Muito bem, pessoal. Algum outro comentário? Eu tenho uma pergunta. Daí você Diga. poderia colocar o texto, Henrique? Posso, sim. Tá Então, lá. ali, ó, no 6:10, no 6:10, Tá. ele diz assim, ó: Ao passar por esses acontecimentos, Jesus escolheu ser guiado pelo conhecimento limitado da sua mente humana. Então, a impressão que eu tenho é que, às vezes, Jesus fazia a experiência humana mesmo, ele queria sentir o humano, e o divino, então, ficaria de lado, vamos dizer assim, de alguma maneira, porque ele poderia fazer isso, né? Simplesmente. É isso que quer dizer o texto, que ele queria passar a experiência humana mesmo, essa experiência
Ele queria também se encontrar com a família, de certa maneira, né? Porque ele disse que ele queria se encontrar com a família, mesmo que ele tenha dito aquela que tenha e que se não fosse o pessoal de Davi ali ter entrado na casa, eles teriam se encontrado, né? Isso. Aqui o texto é muito claro, fala assim, que ao passar por esses acontecimentos, Jesus escolheu, então foi uma escolha, uma decisão Aham. pessoal dele, ser guiado, né, pelo conhecimento limitado da sua mente humana. Como Deus, ele podia compreender todas as fraquezas e até perdoar as fraquezas, né? Mas como homem, a gente reage a essas situações de uma forma diferente. Nós reagimos muitas vezes até com um impulso, né? Mas ele desejava submeter essa experiência com os seus colaboradores como um mero ser humano. Então, eu acho que, assim, apesar do texto chocar principalmente as mães, né, por essa aparente agressividade de Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus sempre foi um apaixonado pela família dele, família carnal, né, que ele dedicou uma boa parte, na verdade, a maior parte da vida dele aqui na Terra foi dedicado a essa família, tá? Então, a gente não pode se apegar por um evento que é explicável, achando que Jesus não teria amor por sua mãe ou por os seus irmãos, etc. E acho que é uma oportunidade uma oportunidade de despertar nas pessoas o, o entendimento da importância de fazer a vontade do Pai, de aderir ao reino de Deus, né? De chamar a atenção para esse fato, né? Enfim, nós já tínhamos lido esse texto, como eu falei, a nossa última reunião, antes do nosso recesso, e nós resolvemos discutir isso outra vez, porque, claro, ficou nítida a percepção de que o texto tinha provocado sentimentos confusos e que precisava ser melhor discutido. Eu não sei se com a leitura de hoje nós entendemos melhor o que aconteceu ali, mas eu espero que tenha melhorado bastante esse entendimento. E, claro, nós continuamos aqui na próxima semana com a sequência desse documento.